Bom, Tabata, e falando um pouquinho desse seu trabalho, recentemente você apresentou um projeto que causou muita polêmica, que é um projeto que prevê distribuição gratuita de absorventes em escolas. Conta pra gente por que a inspiração para que você fizesse esse projeto. Inclusive, há uma história que você citou de uma escola na Bahia em que as alunas não tinham condições financeiras para comprar os absorventes. É isso mesmo? Uhum, sim. Isso fala um pouquinho de representatividade, né? E acho que esse é um exemplo muito óbvio que literalmente afeta todas as mulheres do Brasil, mas não afeta em nada os homens. Então, é por isso que essa pauta nunca foi discutida, porque ela é uma pauta urgente. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, falou lá atrás que ter acesso a absorvente era uma questão de direito humano. E aí você tem países que vão desde estados, enfim, 33, 50 estados americanos, até o Quênia, até o Canadá, então não parece que tem a ver só com país rico, sabe? Países que já fizeram alguma legislação para falar sobre isso. E quando a gente olha para o Brasil, os estudos mostram que nossas meninas faltam à escola e chegam a perder 45 dias de aula por ano durante a menstruação, mulheres que perdem dias de trabalho, meninas e mulheres que pegam infecções porque na falta de um absorvente usam miolo de pão, usam jornal. Eu ouvi histórias de mulheres que estiveram presas, que usavam um pedacinho do lençol todo sujo, rasgado ali na mão. E é uma situação muito indignante, né? Porque te tira a liberdade, te dá vergonha. A gente cresce ouvindo que menstruar é sujo, que é uma coisa feia, é uma coisa que a gente não tem escolha. E aí essa história que você trouxe é de uma diretora de uma escola pública que percebeu que se ela ofertasse absorventes para as meninas, para aquelas que precisavam, elas iam para a escola no dia, enfim, durante o período menstrual. E aí na hora que a gente começou a falar sobre isso, foi muito bonito, porque várias mulheres começaram a trazer histórias e muitas professoras de Pernambuco, aqui de São Paulo, escrevendo para a gente, olha, eu percebi isso trabalhando na escola, eu mesmo comecei a fazer vaquinha com os professores. E o que a gente está buscando é oferecer, enfim, absorventes. Outras soluções, sejam mais sustentáveis, que já existem hoje, como copinho, etc., para as mulheres que mais precisam. Então, que a gente tenha essa distribuição em presídios, postos de saúde, escolas públicas. E aí, uma coisa que foi muito inusitada é que a grande maioria das mulheres estão apoiando o projeto, porque sabe quão indignante é você estar, enfim, naquela situação e não ter acesso ao produto, enquanto muitos homens que não têm o menor conhecimento da situação estão se colocando contra, estão achando que é um grande absurdo, quando eles nunca foram contra a distribuição de camisinha, que é uma coisa que atinge os homens, enfim, de maneira mais geral. Então eu acho que só mostrou o quanto que, enfim, ter mulheres na política importa também por isso, para que a gente possa levar a nossa realidade. Bom, Tabata, e você foi alvo, inclusive, de ataques machistas após apresentar esse projeto. E houve também, no final de semana, recentemente, um episódio envolvendo o ministro da Educação que fez críticas duras a esse projeto, é isso mesmo? Foi. Enfim, aconteceram algumas coisas um pouco tristes, na minha opinião. Primeiro que ele divulgou um monte de informações falsas, então ele disse que o projeto custaria 5 bilhões de reais. E assim, isso é um completo absurdo. Se a gente fosse pegar, por exemplo, que um terço das mulheres, o que é muita coisa, eu acho que vai ser muito menos, um terço das mulheres, aquelas que têm menos de um salário mínimo por mês, vamos supor que elas precisem do absorvente que elas façam uso. O cálculo que a gente fez é quase 50 vezes menor do que os 5 bilhões que está sendo alardeado por aí. Então, que o ministro da Educação veicule informações falsas, mentirosas, poxa, especialmente quando vem da educação é muito preocupante. Mas acho que a parte mais pesada foram as piadas que ele fez. Então ele falou que seria Menstrua BR, o nome do programa, que seria Pro Chico, e várias palavras que mostram o preconceito que ele tem, sabe? O ministro da Educação deveria saber que falar de absorventes na escola é combater a falta que as meninas têm, enfim, todos os meses porque estão menstruadas. Ele deveria saber que falar de absorventes é falar de prevenção, é diminuir os gastos que a saúde pública tem. Ele deveria saber que você não faz piada com esse tipo de coisa, sabe? Ainda mais a palavra chico, que vem de chiqueiro, que é daquela visão tão antiga de que a menstruação é uma coisa suja. Então, enfim, para mim foi uma grande piada de mau gosto. Eu tento rir das coisas porque o dia a dia é muito duro, mas com essa postagem dele a gente não conseguiu risada.